Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e compartilhar com os senhores sobre um assunto que eu diria que será de suma importância, não só para a nossa reflexão, mas também para a nossa edificação espiritual. E eu vou iniciar com a seguinte pergunta: você sabia que o ser humano é capaz de dar coice em Deus? Você sabia que o ser humano é capaz de dar coice em Deus? Infelizmente, essa é uma realidade que nós, em hipótese alguma, podemos negar. Permita-me então fazer uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: alguma vez na vida você já deu coice em Deus? Preste bem atenção na pergunta que eu estou te fazendo. Alguma vez na vida você já deu coice em Deus? Ou, quem sabe, conhece alguém que já fez isso? Deu coice em Deus? Talvez você esteja achando estranho, né? Vamos dizer assim, esquisito, né? Essa expressão, dar coice em Deus. Talvez alguém esteja se perguntando, dar coice em Deus como? Como assim dar coice em Deus? Apesar de se tratar-se de uma linguagem figurada ou simbólica, todavia, isso tem ocorrido com muita frequência, mas com muita frequência mesmo, no meio cristão, ou por que não dizer no meio evangélico, principalmente nos dias atuais. Pessoas dando coice em Deus, e eu diria, evangélicos e não evangélicos, estão dando coice em Deus. Você sabia que existem pessoas que só conseguem viver em função das circunstâncias? Sim. Por incrível que pareça, existem pessoas que só conseguem viver em função das circunstâncias. E eu vou citar aqui dois exemplos, para você entender melhor. Primeiro exemplo: quando essas pessoas elas estão com bastante dinheiro no bolso, um bom emprego, uma boa casa, carros na garagem, telefones de última geração, elas têm mil motivos para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa animada, ou por que não dizer, para ser uma pessoa realizada. Mas quando estão desempregados, com um bolso vazio, sem expectativa de vida nenhuma, aí infelizmente essas pessoas têm mil motivos para ser uma pessoa infeliz, triste e desanimada.
A maioria das pessoas que professam sua fé em Deus ou professam sua fé em Cristo, elas costumam dar um excelente testemunho. Você já parou para pensar nisso? Geralmente as pessoas que professam sua fé em Deus, em Cristo, costumam dar um excelente testemunho. Você quer um exemplo? Oram, leem a Bíblia, frequentam vigílias. E um detalhe, não falta uma campanha das 7 semanas. Agora, basta tão somente melhorar sua vida financeira e essas pessoas mudam o comportamento. É algo assim assustador. Volto a repetir, quando melhoram de vida, quando a situação financeira melhora, não quer mais orar, não se interessam mais em ler a Bíblia, não querem mais saber de vigília, campanha das 7 semanas, nem pensar, e por aí vai. E por aí vai. E aí, me faz me lembrar de um homem na Bíblia, chamado Jesurum. Um homem na Bíblia chamado Jesurum. Guarde bem esse nome na sua cachola, na sua memória. Jesurum. Jesurum, na Bíblia, significa amado ou reto. Guarde bem o significado deste nome. Jesurum significa amado, reto. E vejamos o que esse homem chamado Jesurum, ele fez com Deus depois que Deus o abençoou. Você sabe o que foi que ele fez com Deus depois que Deus o abençoou? Ele deu coice em Deus. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Jesurum, depois que foi abençoado por Deus, ele deu coice em Deus. Você quer conferir comigo? Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo de número 15. Deuteronômio 32 e versículo 15. Eu vou provar para você que um homem chamado Jesurum deu coice em Deus. Vamos ler comigo? Se você tiver um exemplar da Bíblia, confere aí comigo. Deuteronômio 32 e 15 está escrito assim, ó. Está escrito assim, ó. E engordando-se Jesurum, deu coice e deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Eu vou ler mais uma vez, Deuteronômio 32 e 15. E engordando-se Jesurum, deu coice e deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Você lembra do significado de Jesurum? Jesurum significa amado ou reto. Amado ou reto. Ou seja, dá a entender que enquanto Jesurum não tinha nada, eu vou usar aqui a linguagem de hoje, estava desempregado, estava desprovido de recursos materiais e financeiros, ele era uma pessoa amada por Deus. Ele era um homem reto, era um homem de vida irrepreensível, e nada desabonava a conduta deste homem chamado Jesurum. Foi Deus lhe abençoar para ele resolver dar coice em Deus. Enquanto ele não tinha nada, enquanto ele era uma pessoa desprovida de recursos materiais e financeiros, ele era amado por Deus. Era um homem reto.
um homem de vida irrepreensível, nada desabonava a conduta moral deste homem. Mas foi Deus lhe abençoar, ele resolveu dar coice em Deus. E eu estive pesquisando o significado dessa palavra coice na Bíblia. Eu pesquisei na Bíblia, na versão Bíblia Viva, na versão contemporânea e na versão linguagem de hoje. Eu descobri que a palavra coice nessas versões é traduzida por pontapé. Ou seja, Jesurum, depois que foi abençoado por Deus, ele deu coice, ele deu pontapé em Deus. É claro e evidente que ninguém consegue dar coice e pontapé literalmente em Deus. Não faz sentido. Literalmente não. Mas nós podemos dar coice e pontapé em Deus através das nossas atitudes inconsequentes. Nós podemos dar coice e pontapé em Deus quando nós tratamos Deus como lixo, quando nós tratamos Deus como algo desprezível. Aí sim, é uma forma de nós darmos coice e pontapé em Deus. A humanidade, os povos, as pessoas que não têm nenhum temor pela palavra e nem respeito pelo seu Criador, como lixo e algo desprezível, essas pessoas estão dando coice e pontapé em Deus, infelizmente. Infelizmente, este tem sido o quadro triste e repugnante e o comportamento de muitos crentes quando são abençoados por Deus. Muitos crentes, quando são abençoados por Deus, estão sendo ingratos, estão dando coice e pontapé em Deus. Infelizmente, no Deus que é a rocha da sua salvação. Agora, o que me deixa triste, muito triste, é que essas pessoas que desprezam a Deus, essas pessoas que desprezam a rocha da sua salvação, muitas vezes são tentadas a viver uma vida social anticristã. Você quer um exemplo? Quando estão entre os amigos, né? E na empresa onde trabalham ou em qualquer outro lugar, são especialistas em esconder a sua identidade como cidadão do céu ou dos céus. Muitos chegam a xingar palavrões, outros chegam até a contar piadas pesadas, né? A ingerir bebidas alcoólicas, sem falar de outras práticas aberrantes que são reprovadas pela Bíblia, a palavra de Deus, que está fora dos padrões bíblicos. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 12, versículo 15, está escrito assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como um astro no mundo. Ainda em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, está escrito assim, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falem mal de vós como de malfeitores, glorifique a Deus através das boas obras que em vós observam. As pessoas precisam ver Deus através das obras que eles observam. Ainda em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Paulo, aconselhando Timóteo, ele disse assim, não despreze, Timóteo, a tua mocidade, mas sendo o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza.
Timóteo, sendo o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Eu vou destacar aqui a expressão na palavra, que é a primeira recomendação que Paulo dá a Timóteo. Sendo o exemplo dos fiéis na palavra. Palavra aqui não significa conhecimento bíblico, habilidade para pregar. Não. Palavra aqui é ter palavra mesmo. É você ter palavra. É o que está faltando nos dias atuais. Faz-me lembrar que há 50 anos atrás, um homem chamava o seu filho e dizia: meu filho, vai naquele supermercado e pode lá fazer 2 carros de compra. Ele tirava um fio de bigode e entregava na mão do filho: meu filho, entregue esse fio de bigode para o gerente. Pode encher 2 carros de compra, depois eu acerto com ele. O filho ia, entregava o fio de bigode na mão do gerente do supermercado, fazia as compras e trazia para casa. Hoje pode arrancar o bigode todo. Infelizmente, está faltando palavra, está faltando credibilidade. E aqui eu quero terminar dizendo-lhes o seguinte: vamos resgatar os nossos valores éticos, morais e principalmente espirituais, na maneira de falar, na maneira de pensar e na maneira de agir. Sejamos gratos a Deus. Vamos parar de dar coice em Deus. Vamos parar de dar pontapé em Deus. Vamos ser gratos a cada dia. Gratos. Paulo, escrevendo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aqui eu quero terminar. Eu quero terminar com a seguinte frase: dar coice em pontapé em Deus? Nem pensar. Deixar a Deus? Jamais. Desprezar a rocha da nossa salvação? Nunca. Nunca. Eu vou repetir a frase: dar coice e pontapé em Deus? Nem pensar. Deixar a Deus? Jamais. Desprezar a rocha da nossa salvação? Nunca. 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 Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo de todo o meu coração pela sua atenção. Que Deus em Cristo continue nos abençoando rica e abundantemente, e que em momento algum nós venhamos a dar coice e pontapé em Deus. Muito pelo contrário, sejamos gratos, cada dia grato a Ele. Amém.